Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Eu pergunto para você, quem está no seu barco? A nossa vida é como um barco. Veja só, você vai ver os velejadores, você vai ver aquelas pessoas que vai atravessar o mar de uma região, dar a volta no mundo, e você percebe que eles são reféns de uma situação chamada tempo. Então eles estudam as correntes marítimas, eles estudam toda a questão para poder ver para que lado está o vento. Mas mesmo assim pode ser pego de surpresa numa situação. Assim também é a minha vida e a sua vida. Às vezes no decorrer da viagem, no decorrer da travessia deste mundo, as ondas grandes vêm, a tempestade vem, a dificuldade vem, e às vezes você não sabe para onde correr. Então a mensagem para nós hoje é que, com o tema de Jesus está no barco, como não ter plena confiança da vitória? Olha, se Jesus está no barco, por que não ter confiança da vitória? As ondas podem vir, pode balançar o barco para um lado para o outro, as correntezas dos ventos podem vir, tentando afundar o barco da sua vida. Mas se Jesus estiver no teu barco, que é a sua vida, a simbologia do barco é a nossa vida. Se Jesus estiver na sua vida, você pode ter certeza que essa tempestade vai passar. Essa tempestade não é para a tua morte. Vamos orar e vamos refletir na mensagem de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, eu lhe apresento agora, Senhor, a nossa vida como um barco. E que o Senhor seja, Senhor, o nosso leme, que venha dar a direção. E que o Senhor venha soprar os seus ventos para levar, Senhor, para o destino que o Senhor nos traçou para a nossa vida. Senhor, que esse ensinamento de hoje seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu lhe peço, Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só, a reflexão para nós hoje está no livro de Marcos. Marcos 4, 37 e 40. Diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles quem? Os discípulos, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos, ou seja, não te importa que morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus disse ao mar: Acalma-te, emudece, e o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha, Jesus estava dentro do barco. Mesmo na tempestade, Jesus estava na polpa ali com o travesseiro, dormindo, descansando. Mas as ondas vinham e já estavam enchendo aquele barco de água. Às vezes o barco da sua vida esteja como o barco desses discípulos, se enchendo de água. Você não vendo a direção, você não vendo o caminho. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele vai manifestar. Quando aquele que clama a mim, que eu lhe responderei. Ele garante que vai nos responder. Jesus vai responder das tuas lutas, das tuas dificuldades. Tudo daquilo que você levar diante dele. Então, quando o barco dos discípulos se ameaçou afundar pela tempestade, naquele momento, eles se desesperaram. Às vezes você esteja desesperado agora, ou desesperado agora, porque o seu barco às vezes está dessa forma, porque eles acharam que eles iriam morrer. Porque imagina, naquela época sem instrumentação nenhuma, com certeza ali a chuva, quando vem, a tempestade vem, tudo fica escuro. Você perde uma noção de direcionamento de tempo ou de localização de onde você esteja. Vocês não sabiam se eles estavam perto da margem ou longe da margem, e as ondas vindo. Imagina o desespero. Às vezes a sua vida está dessa forma. Às vezes as ondas estão vindo e você está se desesperando.
Então, eles não se deram conta de que o Senhor Jesus estava no barco. Eles não deram conta, eles começaram ali a ver aquela luta, aquela dificuldade, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são as mesmas para você hoje. Para você hoje que teme de medo da dificuldade, sem dar conta que realmente colocou nas mãos do nosso Senhor. Ele está, você tem que ter certeza que Ele está no teu barco. Então, como não ter fé se Ele está no teu barco? Olha, se Ele não está no teu barco, clama a Ele, chama a Ele: Senhor, me retira de toda esta tempestade, de todo esse deserto. Seja o leme, seja a direção. Coloque na mão do Senhor, que Ele vai direcionar a sua vida. Não olhe para o tamanho das ondas, ou nem pelos barulhos, pelos trovões, pelos barulhos que vão vir para colocar medo em você. Vão vir para fazer você mostrar que você não tem fé, para mostrar que colocar dúvida dentro de você. Vai olhar dentro de você e dizer assim: olha, você não vai conseguir. Mas não olhe para o barulho do vento, não olhe pelo barulho da tempestade, não olhe o que as pessoas estão dizendo para você, não se preocupe com isso, não olhe pelo desespero, não olhe para o desespero dos outros. Às vezes as outras pessoas estão desesperadas, o barco está afundando. E agora? Olhe para Cristo, olhe para o nosso Senhor. Não dê ouvidos, não dê ouvidos a quem tenta colocar dúvida no seu coração ou medo. Você tem que se lembrar sempre você tem que lembrar quem está no teu barco. Você vai dizer: olha, a tempestade está vindo, mas o Senhor está no meu barco, no barco da minha vida. Ele é a minha direção, Ele vai me levar para águas tranquilas. Se o Senhor realmente, se o nosso Senhor Jesus Cristo realmente, Ele está na sua vida, como é que você não tem fé? Ele está. O barco é a sua vida. Ele está com você. Não se engane. Não se engane. Se você manifestar o medo, a dúvida, a ansiedade, esses são sinais, claro, da falta de fé. Da falta de fé. Olha, o justo viverá pela fé. E é de fé em fé, de luta em luta, de tempestade em tempestade. Não importa o que estão dizendo. Não importa as pandemias que venham, que sejam os ventos, não importa a situação econômica do país, não importa quem esteja governando, se é A ou B, importa-se que o Senhor esteja no teu barco, porque quando a onda se levantar, Ele vai acalmar a tempestade que está na sua vida. Os barcos do lado, como diz Salmos 91, 10.000 cairão do teu lado. Os barcos do lado podem até afundar, mas o Senhor dará a ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma, nem para tropeçar em pedras. Este é o nosso Deus. Então você deve reagir contra o sentimento do medo, da ansiedade, usar a sua fé, uma fé consciente. Se você tem alguma dúvida da presença do nosso Senhor no seu barco, use a sua fé, clame a Ele no seu barco, convida a Ele, fala: Senhor, venha pelo meu barco hoje, venha entrar e tomar conta da minha vida nessa situação. Você pode convidar para Ele entrar imediatamente. Você deve convidar o Senhor Jesus para participar dessa situação, da angústia, da luta. Convide o Senhor para tomar conta da sua vida, porque Ele diz: olha, deposite sobre mim toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,8. Porque aí ele diz primeiro: olha, deposite no Senhor todas as vossas ansiedades. Versículo seguinte ele diz: porque Ele, o nosso Deus, tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Se você depositou toda a sua ansiedade, todo o teu medo, toda a tua angústia, tudo aquilo que está lhe prendendo, Ele está cuidando de vós. Tenha consciência de que Ele, o nosso Deus, Ele está do teu lado. Peça a Ele a direção para fazer as escolhas certas. Você está no meio do mar, olhando, se navegando como os antepassados, pelas estrelas, se navegando pela bússola, ou às vezes se navegando sem direção.
Peça que Deus venha ser o seu direção. Peça que Deus venha ser o seu Google Maps, que venha ser o seu Waze, o seu direção, o seu caminho. Porque Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então peça, Senhor, eu deposito agora toda a minha confiança em Ti. E que o Senhor venha ser o meu caminho, a minha verdade. Venha me encher. Eu estou indo a Ti, venha até a mim. Porque o Senhor diz, aquele que se aproxima de mim, eu aproximarei dele. Então venha, Senhor, para o meu barco. Quando tiver a certeza de que ele deve ser feito, quando ele estiver no seu barco, haja com fé. Assim você pode vir a tempestade que for, pode vir tudo que for que tentar te abalar. Você sempre terá a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou, mas eu mandarei o Consolador, eu mandarei a paz para vocês, que você vai conseguir fazer tudo o que deverá ser feito. Então, se Jesus Cristo, Ele está no barco, como é ter plena confiança da vitória? Ele está no teu barco. Ele vai te dar a vitória que necessita. Vamos orar para que Deus venha manifestar o teu poder. Convide Ele comigo agora para Ele entrar no teu barco, o barco da sua vida, para que Ele venha dar a direção, para que Ele venha dar ordem aos anjos ao teu respeito, para que Ele venha te guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Você vai descansar. Você vai dormir em paz. Que toda angústia, toda preocupação, toda dor, toda ansiedade vai bater por retirada. Porque isso pode ser a tempestade que está te perturbando. Pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser uma dor, pode ser um desconforto, pode ser um problema sentimental, pode ser um problema espiritual, pode ser um problema financeiro, pode ser essas tempestades que levantou contra você. Mas o Senhor vai dar ordem agora ao teu respeito e essa tempestade vai se acalmar. Você crê? Então vamos orar. Ó poderoso Deus, eu clamo o teu santo nome, Senhor. Eu invoco o teu santo nome, Senhor, para que o Senhor venha entrar no barco desta vida, Senhor. Para que o Senhor venha ser o leme, venha ser direção. Acalme, Senhor, essas águas turbulentas. Acalme, Senhor, esse vento, esse deserto, esta tempestade. Vem, Senhor, e tira toda a enfermidade. Cura os doentes, os feridos, angustiados, preocupados, aqueles que têm insônia, que assim que ouvir esta mensagem, Senhor, eles vão dormir, deitar e dormir em paz, porque a paz do Senhor vai estar com cada um. Ó poderoso Deus, assim como o Senhor entrou no barco daqueles discípulos, assim como o Senhor estava ali, Senhor, meditando, dormindo, Senhor, entra no barco das nossas vidas, dá-nos a direção. Leva-nos, Senhor, para águas tranquilas, leva ao teu encontro, ao teu caminho, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta de toda ansiedade e todo mal. Que sejam curados, que sejam libertos. Aonde esta pessoa estiver ouvindo o áudio agora, vai sentir a paz do nosso Deus, vai sentir a tua presença. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor manifesta do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade sobre a vida de todos nós. Ó Pai, eu lhe peço, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.